Fala pessoal, beleza? Chique 10, volta aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá resolver mais uma questão da prova do ITA 2025 da primeira fase com vocês. A questão número 8, onde a gente vai trabalhar muita, mas muita trigonometria, manipulação, olhar com bastante rigor o ciclo trigonométrico. Então desejo a você uma excelente resolução. Vem comigo que a questão diz o seguinte, olha só. Considere a função, considerei, ó que belezura, né? Seja aí o intervalo AB de maior comprimento contido entre menos π e 2π, tal que f de x está definida para todo mundo neste intervalo. É todo mundo, é sem exceção. Pergunta dele, né? Qual é o valor de a mais b? Né? Então a gente tem um intervalo i que vai de a até b, onde a função existe para todo mundo daquele intervalo. Pergunta dele, quanto que vale a soma dos extremos aí deste intervalo. Primeira coisa que a gente vai fazer, dar uma melhorada nessa função. Por exemplo, o seno de 2x, essa partezinha aqui, é um arco duplo. Você há de recordar que é 2 vezes o seno de x vezes quem? Vezes o cosseno de x. Show de bola. Nós temos um outro arco duplo no problema, que é esse cosseno de 2x. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que isso daqui, se você, por exemplo, utilizar no lugar do seno de x a relação fundamental, você vai chegar exatamente em 2 cossenos ao quadrado de x menos 1. Então, essa expressão é equivalente àquela. Então, bora lá melhorar a nossa função. Se eu olhar, então, para a parte de dentro da minha expressão, a gente vai ter duas vezes exatamente toda aquela expressão, ou seja, 2 senos de x vezes o cosseno de x, mais 2 vezes o seno de x. Aqui, pessoal, já vou colocar o menos em evidência. Se eu colocar o menos, vai ficar menos quem? 2 cossenos de x mais 1. Fecho parênteses. Tudo isso aqui, não sei porque que o 2 ficou vermelho, né? Tudo isso aqui dividido por 8 vezes, abre parênteses, cosseno de 2x, que é 2 cossenos ao quadrado de x, menos 1, e tem um mais umzinho ali, ó. Tem esse mais 1 que está na função. Maravilha. Isso daqui dá para dar uma organizada. Se você observar, esse 2 senos de x é um fator comum. Ele aparece nesses dois lugares. Então, o que eu posso fazer? Colocá-lo em evidência. Então, se eu colocar o 2 senos de x em evidência, o que ele vai multiplicar? 2 cossenos, olha só que bonito. Então, ele multiplica 2 cossenos de x. E aqui não apareceu ninguém, né? Então, tem umzinho escondido, mais um. Aí, menos, né? Abre parênteses, 2 cossenos de x mais 1. Tudo isso aqui, ó, dividido por quem? Ó? Esse menos 1 cancela com mais 1. 8 vezes 2 vai dar 16. 16 vezes cossenos ao quadrado de x. Dá para melhorar um pouquinho mais. Observe que esse parênteses aqui é um fator comum. Então, o que eu posso fazer? Colocá-lo em evidência. Só que isso aqui já tá, vou colocar já dentro do radical, tá? Então, a gente vai ficar com 2 cossenos de x mais 1, fecha parênteses. Quem que ele vai multiplicar? 2 senos de x, que seria este cara. Aqui a gente tem um sinal de menos, então ele está multiplicando menos 1. Então, menos 1. Tudo isso aqui dividido por 16 vezes o cosseno ao quadrado de x. Essa é a minha função f. Coisas que a gente já precisa perceber. Essa expressão aqui, ó, cosseno de x, ela com certeza precisa ser diferente de zero. Então, cosseno de x tem que ser diferente de zero. E como está ao quadrado, então podemos dizer que a expressão cosseno ao quadrado de x, neste nosso caso, o cosseno ao quadrado de x é sempre maior que zero, já que eu estou excluindo o fato de ser zero. Então ela vai ser sempre positiva. Isso é bom demais, porque quando você tem uma expressão positiva, ela praticamente não influencia em nada no estudo do sinal. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Como eu quero analisar um radical, tudo que está dentro dele, ou seja, todo esse radicando aqui, 2 cossenos de x menos 1 vezes 2 senos de x menos 1, aqui é mais 1, né? E esse aqui que é menos 1. Tudo isso, né, tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, toda essa expressão aqui, ó, dividido por 16 vezes o cosseno ao quadrado de x, isso tem que ser não negativo, que é o que a gente chama de maior ou igual a zero, salva aí a condição do cosseno de x. Aí, como eu disse, né? Essa expressãozinha aqui, ó, ela não apita em nada, ela não influencia em nada. Então, quem vai mandar no exercício? Só o numerador. Esse é o cara que a gente vai analisar. Então, este objeto que eu vou fazer aqui neste cantinho
é o que a gente precisa garantir que é positivo, já que o denominador é sempre positivo. Para o resultado da fração ser positiva, é porque o numerador precisará ser. Então, a gente vai ter que 2 cossenos de x mais 1 vezes 2 senos de x menos 1. Esse cara tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Agora que a brincadeira começa, né? Verificar quais são os intervalos onde isso aqui acontece. Só lembrando que o meu x ele vai precisar pertencer ao intervalo que vai de menos π até 2π. Então, é uma volta completa no sentido positivo e meia volta no sentido negativo. É isso que a gente precisa entender, né? O que é de menos π até 2π? Você pode pensar na reta real, claro, mas se você for pensar no ciclo trigonométrico, a gente está dando uma volta, né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é para esse lado aqui, né? A gente está dando uma volta no sentido positivo e meia volta no sentido negativo. É isso que a gente vai analisar. Bom, para ficar tranquilão, eu vou dividir isso em dois casos, que eu vou chamar de caso A e caso B. Qual é o caso A? Os dois são positivos. Então, a gente vai analisar quando que 2 cossenos de x mais 1 é maior ou igual a zero e quando que 2 senos de x menos 1 também é maior ou igual a zero. Para fazer essa análise, deixa eu trocar aqui essa cor, ela está bem vibrante, passa para lá. Então, você vai ter que cosseno de x, ele vai ser maior ou igual a menos meio. Né? O 1 passa para lá menos 1 e o 2 passa dividindo. Então, cosseno de x maior ou igual a menos meio. E aqui é a mesma coisa. Você vai ter o seno de x maior ou igual a meio. Esse é o caso 1. O outro caso vai ser o contrário. Né? O cosseno menor ou igual a menos meio e o seno menor ou igual a meio. Vai ser o segundo caso, porque os dois sendo negativo também faz com que a multiplicação deles se torne positiva. Para você resolver isso aqui, eu vou utilizar fortemente o ciclo trigonométrico. Fortemente o ciclo trigonométrico. Então, se você pegar aqui um ciclo trigonométrico, mais ou menos de assim, beleza. Deixa eu imaginar que aqui com vocês nós temos o eixo dos cossenos. E aqui nós vamos ter o eixo de quem? Dos senos. Então, aqui está o eixo dos senos. Eu tenho o menos meio no cosseno como referência. Então, aqui, ó, esse cara é o menos meio. E a gente tem um meio de referência no seno. Então, meio de referência. Em termos de análise de expressão, o que a gente precisa ter? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Essa aqui, ó. Por exemplo, eu quero valores onde o cosseno é maior ou igual a menos meio. Então, toda essa galera aqui, ó. Só que isso a gente tem que pensar. Se eu for no sentido positivo, a gente vai pegar todos os arcos que começam aqui do zero, vai, até chegar aqui. Esse ponto a gente sabe quanto que vale, porque é o primeiro lugar onde o cosseno é menos meio, é 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3. Aí a gente vai ter um gap aqui, né, um salto legal. Aí eu volto aqui no 4π sobre 3. E isso daqui vai, fechei uma volta no 2π. Então, a gente vai fechar essa volta. Só que isso, a gente pode, por exemplo, ter vindo por abaixo. Se eu vim para baixo, a gente vai ter esse pedaço aqui em azul. Beleza? Então, a gente teria exatamente essas duas regiões. Toda a parte vermelha e toda a parte azul. Vale ressaltar que a gente precisa necessariamente ter um buraco aqui e ter um buraco aqui. Porque o cosseno não pode ser zero. Então, a gente tem que tirar esse cara e tirar esse cara. Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? O seno. Vou pegar um verde aqui para dar um destaque maior. O seno, ele vai ser maior ou igual a meio. Então, é daqui para cima. Daqui para cima. Então, a gente vai analisar isso na primeira volta. O seno é meio no primeiro momento em π sobre 6. O segundo momento, onde o seno é meio, é o 2π. Seria o 150, né? 150 é 5 vezes 30 graus. Então, é 5π sobre 6. Então, é 5π sobre 6. Então, esse é o outro lugar onde o seno vale meio. Como eu estou na primeira volta, né? Estou indo para esse sentido aqui, a gente vai pegar toda essa galera aqui, ó. Toda essa galera. Observe que se eu venho para o sentido negativo, não tem ninguém. Porque até o menos π, que se a gente vem para cá com menos π e por cima é o π,
até o menos π, o seno nunca vai ser maior que meio. Então, eu só tenho a região verde. Significa, então, que a minha solução, né, o primeiro caso aqui, a gente vai ter duas possibilidades. Ou eu pego o intervalo que vem aqui do π sobre 2, até o 2π sobre 3. 2π sobre 3, então eu tenho aqui este intervalo. Ou aqui nesse caso, né, o π sobre 2 é aberto. Deixa eu colocar aqui porque ele não pode. Então, até o 2π sobre 3, 2π sobre 3 pode. Ou, né, a gente tem aquele outro intervalo ali. Aquele outro intervalo parece ser um pouquinho maior, né? Porque ele começa no π sobre 6, e ele vai até o π sobre 2. Π sobre 2. Pessoal, como é intervalo aberto lá no enunciado, então não vou me preocupar com incluir os extremos, então eu vou deixar aqui os dois intervalos como sendo abertos, que eles não vão ser incluídos mesmo no i, o i não influencia as extremidades, então a gente vai ter esses caras. Se a gente for pensar em termos de tamanho, né, esse cara aqui tá com cara de ser maior, até visualmente, né, se você for perceber que um cara é esse aqui tá aqui, ó. O outro é esse aqui, ó, porque é a intersecção. É esse, tá aqui. Então vamos pensar, se a gente for fazer a diferença aqui, esse daqui visualmente ele é maior, então a gente pode pensar que o comprimento dele vai ser π sobre 2 menos π sobre 6. Π sobre 2 menos π sobre 6, se eu multiplicar por 3, vai ficar 3 menos 1, vai ficar 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Esse aqui é o comprimento desse intervalo aqui. O comprimento dele é π sobre 3. Guarda aí essa informação. O que a gente vai fazer agora? Repetir todo esse processo, só que para o caso onde os dois são negativos, tá bem? Então a gente vai repetir essa ideia, só que aqui olhando para os dois carinhas sendo negativos. Se quiser dar um print aí, que eu vou dar uma limpada no meu desenho. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou aproveitar o ciclo trigonométrico. Então vamos ver, coisas que eu vou aproveitar, ó. Primeiro, isso aqui eu vou guardar. Então, isso aqui vale a memória. Então, vou dar um Ctrl X aqui e vou dar um Ctrl V aqui nesse cantinho aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Beleza. Primeiro caso, guardamos aqui, engavetei a memória. Agora a gente vai para o segundo caso. O segundo caso, isso aqui não precisa mais. Isso aqui pode deixar. Esse monte de rabisco aqui, ele vai embora. Então, isso aqui vai embora. Então, isso aqui vai embora. Deixa eu pegar aqui a minha borracha. Vai embora. Opa, aqui. Esse carinha aqui vai embora. Tudo isso aqui vai embora, vai embora, vai embora. Pronto. Deu uma boa limpada. Aí, aqui vai inverter, né? Esse aqui tá aqui embaixo. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Aqui é o segundo caso. Que é o caso B. Vou até aqui usar a mesma cor que eu usei anteriormente. Então, o caso B, isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. E esse aqui também tem que ser menor ou igual a zero. E aí, consequentemente, esse aqui vai ser menor ou igual a menos meio. Esse aqui vai ser menor ou igual a meio. Posso repetir aqui o eixo dos cossenos. Posso repetir aqui o eixo dos senos. Então, o eixo dos cossenos, eixo dos senos. Aqui, a gente vai ter o menos meio novamente, como sendo a referência. Menos meio. Vamos ter novamente o meio como sendo a referência. Legal, né? Se tá gostando do vídeo, dá aquela força, dá aquela moral, deixa aí o seu like. O like é importante, faz aí o algoritmo levar para mais pessoas. Eu consegui sempre trazer esse conteúdo bacana que com certeza te ajuda. Então dá essa força, dá essa moral aí para o Mateca, para o Walter. Vem comigo, hein? Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu quero o seno, o cosseno e o seno menores ou iguais, né? Então, por exemplo, no primeiro caso a gente vai ter isso aqui, ó. Menor ou igual. Só que esse aqui vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por quê? Porque esse aqui já vai ter intersecção tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, se a gente for imaginar aqui, deixa eu até pegar uma camada aqui mais para cima. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui. Esses números são conhecidos. Aqui é o 2π sobre 3 ainda. Aqui é o 4π sobre 3. Beleza? Aí daqui a pouquinho a gente coloca a parte negativa, né? E depois a gente vai ter o seno. O seno, mesma coisa. O seno agora a referência tá cá. Aqui é o π sobre 6.
aqui vai ser o 5π sobre 6. Só que é menor ou igual, né? Então vai ser daqui para baixo. Daqui para baixo eu vou desenhar e depois a gente só pega o positivo e o negativo, né? Primeira volta positiva e meia volta negativa. Então a gente vai ter essa região entra com certeza. Essa região aqui entra com certeza. Ó, toda essa aqui entra. Toda essa aqui entra. Tudo isso aqui vai entrar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir em dois casos, né? O segundo caso, esse segundo caso, se a gente pegar, por exemplo, de menos π até zero. De menos π até zero, aqui seria o menos π, porque eu estou aqui ó, no sentido negativo. Se esse cara aqui é o menos π, então o intervalo que é a intersecção dos dois começa no menos π e vai até esse cara. Só que esse cara no sentido negativo é o menos 2π sobre 3. Né? Porque ele seria menos 120 graus, né? Congruente. Né? O arco 4π sobre 3 é congruo ao arco de menos 2π sobre 3 em termos de cosseno. E, então a gente pode, por exemplo, pegar o intervalo que vai de menos π até menos 2π sobre 3. Esse é o intervalo. Qual é o comprimento desse intervalo? Você pode pegar ele como sendo o final, menos 2π sobre 3, menos o inicial, né? Então vai ficar mais 3π sobre 3. Isso daqui, pessoal, dá exatamente π sobre 3. Então esse cara aqui é π sobre 3, é bem igual, né? O tamanho do que a gente encontrou aqui anteriormente. Faz sentido ser por conta da simetria que a gente obteve. Só que agora a gente tem um terceiro caso. A gente vai ter um terceiro caso aqui. Esse terceiro caso é no sentido positivo, ou seja, eu vou pegar o meu x, que ele vai de 0 até 2π. Então, se ele vai de 0 até 2π, eu estou nessa região. Só que de 0 até 2π, eu vou pegar a intersecção a partir do 5π sobre 6. Né? Porque do menos π até 0, eu só contava a partir daqui, porque eu só conto a partir do menos π. Esse não, esse a gente vai contar lá do 5π. Então, a gente vai passar pelo 5π sobre 6 e vai até aqui, que é a intersecção dos dois, né? Deixa eu até dar uma cor diferente aqui, ó, para você entender bonitinho. Ó, eu tô aqui, ó, essa é a parte comum, essa é a intersecção que a gente está analisando. Então, isso daqui a gente vai até o 4π sobre 3. 4π sobre 3. Bem, aí eu quero, né, se a gente for pensar que aqui é o intervalo, até vou deixar ele aberto aqui desse lado também. Esse é o intervalo que o exercício está nos dizendo. Qual é o comprimento desse intervalo? A gente faz final, 4π sobre 3, menos inicial, que é 5π sobre 6. Esse cara aqui, ó, 4, se eu multiplicar por 2, vai ficar 8π sobre 6, menos 5π sobre 6. Isso daqui dá exatamente 8 menos 5, vai ficar 3, então vai ficar 3π sobre 6, que é igual a π sobre 2. Opa, π sobre 2, ele é maior que π sobre 3. Ganhamos, achamos o cara aqui. Ele é o maior intervalo e a função está definida para todo mundo aqui, ó. Porque a condição de existência lá do cosseno está fora, então eu consigo aqui bonitinho, né? Então esse cara aqui funciona legal. Então o meu intervalo oficial I, chegamos, ele é o intervalo que vai do 5π sobre 6 até o 4π sobre 3. E a função está definida para todo mundo aí. Esse cara aqui é o meu A. Esse cara aqui é o meu B. Hard a questão, né? Aí então a gente vai ter que calcular A mais B. Quem é o A? 5π sobre 6. Mais, quem é o B? Vamos multiplicar por 2? Vai ficar 8π sobre 6. 5 mais 8 fica 13. Então isso aqui dá 13π sobre 6, fechando o rolê. E aí, essa resposta, ó, tá até aqui, bonitona. A alternativa correta é a alternativa E. Primeiro caso, o intervalo é maior do que o segundo caso, e aí fechou o rolê. É isso. Se inscreveu agora no canal? Já deu aquele like, né? Aquela hora, agora bora se inscrever para você acompanhar as outras resoluções e no futuro também resoluções de segunda fase. Aproveita, aqui no canal a gente já tem várias resoluções de segunda fase de ITAs de anos anteriores que com certeza irá contribuir. Super abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!